Olá, tudo bem? Eu sou o professor Almir Serpa e hoje nós vamos ter uma aula de matemática para as turmas do 7º ano com o assunto geometria, mais voltado para geometria analítica, a aula de número 6. Fica ligado. E tem um agradecimento hoje àqueles parceiros que estão divulgando nossas aulas aos seus alunos, desde que sejam em todo o território do estado de Pernambuco, pode ser na aula particular, na escola particular, na pública, sabe? É importante que você está divulgando a matemática e a gente está tentando levar para vocês o melhor conteúdo possível. Então, ó, hoje eu vou agradecer o professor Diceu Melo, da escola Brigadeiro Eduardo Gomes, do bairro de Boa Viagem. Ele tem as turmas do 7º e 8º anos. Esse professor é show e tem dado uma contribuição muito boa. Obrigado, viu, professor? O professor Diceu Melo, com esse nome, tá? Professor Diceu Melo, tem um canal no YouTube e faz aulas com violão, também é show. Se você quiser plugar, entra lá no canal dele, você vai ter outras opções, além da nossa, claro, a gente tá aqui para compartilhar. Outra coisa, presta bem atenção, não esquece de estar sempre plugado nas nossas redes sociais, EducaPE, você que tem acesso pelo celular, baixa o aplicativo, conecta aí para assistir nossas aulas todos os dias aí de matemática e demais disciplinas. E, claro, não deixa de seguir YouTuber, Facebook. O meu YouTube é Almir Serpa. Você pode me seguir lá também, tem umas aulas diferenciadas, tá bom? Olha, não esquece de estar conosco, firmado, vamos para a aula. Ellen, vamos mostrar para ele nossa aula. Mostra aí, e aí, esse é o momento que a gente tá? Aula de número 6, geometria, e que vai estudar a relação dos sólidos na geometria analítica. Presta atenção comigo no conceito, tá? Olha, o que é um polígono? Como que eu posso reconhecer, professor, o polígono? Qual é o conceito ou a definição desse termo? Polígono é a união de uma figura plana, formada por linhas fechadas simples, composta de segmentos de reta reunida por uma região interna. Ele tem que ter segmentos de reta, não esquece. Professor, está bem complicado, não era mais fácil mostrar a figura? Claro que sim, mas não esquece do conceito, tá bom? Figura plana, linhas fechadas, segmentos de reta numa região interna, tá tranquilo? Segue aí, ó. Essa é a imagem de um trapézio. Ah, professor, então as linhas fechadas que o senhor se refere, esse campo em amarelo? Exatamente. E os vértices são essas bolinhas que estão aí marcadas e que têm seus pares ordenados. Eu não lembro disso, professor. Vamos recapitular? Estamos aí com a figura desenhada numa malha quadriculada com o plano cartesiano do ladinho aí, ó, x e y. Eu tenho um domínio, que é a parte de baixo, onde tem x, e a minha imagem vai ser y nessa parte que você está vendo aí em pezinha, conforme a imagem. Isso aí, a gente precisa ter uma ordem. Qual é a ordem? Vamos lembrar? Primeiro número, que é a primeira relação que eu tenho nesse plano, vai ser o x. Então, nessa parte de baixo aí, ó, segue comigo, 9,3. Na verdade posição 9 do x. Acompanha aí para baixo, ó. Ó, a linha da bolinha bate justamente na 9. E é também o ponto de encontro da posição 3 com y. Então, todo par ordenado vai ser x, y, nessa ordem aí. Tá tranquilo? Vamos rever então. Em polígonos, assim como em outras figuras geométricas, podemos ser aplicadas transformações. Eu posso transformar essa forma aí em outros quadrantes que a gente vai dar uma olhada agora em geometria analítica para entender um pouquinho melhor, tá bom? Segue comigo, ó. Ampliação e redução de polígonos. Como é que eu faço? Quando a gente multiplica as coordenadas do ponto de um polígono com o mesmo número não nulo, e aí obtém um segundo polígono, que é a transformação desse primeiro polígono. Ele vai estar em algum quadrante, depende da minha multiplicação, se for um número muito grande, ou se eu multiplicar por um número negativo, eu também procuro ou encontro ele em outro quadrante. A gente vai ver
mais à frente, tá bom? Segue comigo aí, ó. Relembrando os conceitos que eu deveria ter feito isso logo no comecinho, mas a gente tá aqui junto para rever, tá? X e Y, domínio e imagem. Não esquece disso, que é os eixos da abscissa, outro nome dado ao X, esse nome estranho mesmo, mas a gente também conhece por domínio. E aí, a imagem também chamada de ordenadas, não esquece dessas palavras, elas fazem parte desse cotidiano para resolução e você não pode esquecer, senão você vai se perder na hora e pode trocar X por Y e aí você muda não só a figura, como ela vai ficar distorcida, tá bom? Não pode. Primeiro X, depois Y. Fechou? Contratado? Vamos estar lá. Por exemplo, se a gente multiplicar por 2 as coordenadas do vértice do polígono A, esse que está aí, ó, o polígono original, que eu tenho na base desse trapézio, 6, 3, 2, 3. E lá em cima, na base superior, eu tenho 3 e 5, 5 e 5. Tá tranquilo? Relembrou daquele primeiro momento? O 6 é a posição do X na reta aí, linear, e o 3 é a posição do Y na reta vertical, ok? E os demais pontos seguem a mesma ordem, não esquece disso. Vamos seguir aí para a gente ter uma ideia. Vou multiplicar isso por 2, vai ficar como, professor? Eu multiplico cada número por 2? Exatamente isso. Segue comigo. Ao multiplicar por 2, o primeiro par ordenado 3 e 5, eu vou ter o que mesmo? Se você tiver dúvida, pausa o vídeo e multiplica para você ver a resposta comigo, tá? Ora, se eu for multiplicar por 2, todos esses pares ordenados eu tenho 3 e 5, eu vou ter 6 e 10. O 5 e 5 eu vou ter 10 e 10. Eu vou estar multiplicando por 2, exatamente isso. E o próximo vai ser, que era 2 e 3, 4 e 6. E o último, 6 e 3, 12 e 6. E eu vou ter aí uma ampliação do fator 2. Não esquece dessa expressão. Eu ampliei a figura e o fator que eu usei foi dobrar os valores dos pares ordenados. Pares ordenados porque eu estou ordenando por posição. Primeiro X, depois Y. E aí está a ampliação da figura, da mesma figura, agora ampliada no fator 2, ou seja, o dobro da primeira. Deu para entender? Tá claro? Vamos seguir então, porque tem muita coisa para a gente ver. Ó, a primeira, tudo dobrado, do jeito que a gente está indicando aí na setinha para vocês. Tá bom? Segue comigo. O que significa que os lados do trapézio obtidos medem 2 vezes a medida do primeiro. O dobro. Fechou? Relembrando nosso plano cartesiano. A ideia de reflexão. O que é reflexão, professor? Só relembrando. Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Eu gosto de chamar em sala de aula eixo do X, tá? De domínio, eixo do Y de imagem, mas é a mesma ideia com a nomenclatura diferente. Tá tranquilo? Então vamos lá. Primeiro quadrante, ok? Segundo quadrante, tá tranquilo? Vamos lá, então segue. Terceiro quadrante, quarto quadrante. O plano cartesiano é dividido em 4 quadrantes. Depois a gente vai ver o sinal de cada quadrante para a gente entender, porque essas retas que se cruzam aí são réguas com valores, ok? Vamos lá. A transformação por reflexão é obtida multiplicando apenas a coordenada do eixo vertical y, tá? De todos os pontos do polígono por menos 1. Só isso e mais nada. É simples assim, professor? Exatamente. Segue aí, ó. E nosso exemplo já claro para vocês. Peguei aquele polígono inicial, tá? Tá na parte superior aí do vídeo para você. E ao multiplicar esses valores do y por menos 1, você traz a reflexão dele, ou seja, é como se eu desenhasse ele numa folha dobrada, depois abrisse a folha. Ele vai ficar de formas opostas entre si, com a mesma base voltada para si. Tá vendo aí? A base de um voltada para a base do outro. Isso é chamado de reflexão. Ficou claro? Então, ó, segue comigo. Ó. Menos 3, que era 3, menos 3, que era 3, menos 5, que era 5, menos 5, que era 5. Tá tranquilo? Vamos lá. Então, essa transformação é chamada de reflexão em relação à reta.
porque está em relação a x, se liga aí, tá bom? Em relação às abscissas, e aí a inversão, ok? Vamos para a atividade? Descreva a transformação que você deve fazer para refletir o polígono do quarto quadrante para o terceiro quadrante. O que é que eu tenho que fazer lá? Exatamente isso, multiplicar por menos 1 as coordenadas dos eixos horizontais x. Então, ele vai refletir lá. Como é que ficaria, professor, essa imagem? Essa imagem ficaria, e você ficaria de uma forma reflexiva na diagonal, e aí eu vou poder entender essa relação no sentido oposto. Você poderia fazer para mim e me mostrar depois, tá bom? Eu já fiz, não consegui te mostrar agora aqui, mas você pode fazer e postar lá no nosso Instagram, tá? Do Robertão da Transmissão, e postar a imagem para a gente mostrar na próxima videoaula, todos nós aqui. Vamos para a segunda então. Um quadrado foi representado em um plano cartesiano e seus vértices têm as seguintes coordenadas. Esse daí, ó, x menos 1 e y menos 1 também. X menos 1 e y menos 5, x menos 5 e y menos 1 e x menos 5 e y menos 5, ok? Em que quadrante esse quadrado está desenhado? Opa, professor, aí complica. Eu teria que desenhar para ficar mais fácil. Vamos ver como que a gente faz essa resposta para você. Letra B. Descreva o que acontece com esse quadrado quando ele se multiplica todas as coordenadas de seu vértice por menos 2. E o item 3, o C. Descreva o que acontece com esse quadrado quando se multiplica todas as abscissas, o eixo x, por menos 1. Vamos para a resposta? Vamos lá. Temos as coordenadas, vamos multiplicá-la, e aí eu tenho para vocês revisão do nosso plano cartesiano. Olha, no primeiro quadrante, tudo é mais. Porque do lado direito da sua tela vai ser mais de 0 avançando, e na parte superior também vai ser de 0 avançando. No segundo quadrante eu tenho mais para y e menos para x. No terceiro eu tenho tudo menos, vai ser menos para y, menos para x também. E no quarto quadrante eu tenho mais para x e menos para y, do jeito que está a nossa imagem aí, tá bom? O nosso foco é o terceiro quadrante. Essa figura tem que ir para o terceiro quadrante. Então, se no terceiro quadrante tanto x quanto y são negativos, é claro que para essa coordenada funcionar, eu vou ter que pegar o quadrado, transformando esse desenho fica no terceiro quadrante com o triplo, porque eu multipliquei por 3, né? Com o triplo da medida do lado original. Essa é a solução, porque o que eu faço para descrever? Eu multipliquei por 3, vai ficar o triplo lá embaixo, menos e menos. Todos os valores são negativos, então eles estão no terceiro. Multipliquei por 3, ele se torna o triplo. Fechou? Vamos para a próxima. Ainda sobre a questão, letra C, descreva o que acontece com esse quadrado quando multiplicamos todas as abscissas de seus pontos por menos 1, ou seja, eu multipliquei todos esses primeiros valores aí por menos 1. Então, menos 1 vezes menos 1, se liga no sinal, menos com menos dá mais, não esquece dessa regrinha. E aí o primeiro é x, que é o das abscissas, na nossa revisão eu deixei isso bem claro, e y ordenadas. Como que eu faço? Vou multiplicar tudo por menos 1. Menos com menos dá mais. Então, eu só troco o sinal do primeiro elemento x. Vou ficar com 1 menos 1, 1 menos 5, 5 menos 1 e 5 menos 5. Ok? Deu para entender? Essa é a solução. E ele vai encaixar onde quando eu faço isso? No quarto quadrante. Ele estava no terceiro e passa para o quarto quadrante de uma forma linear, aí, ó, horizontal. Por quê? Porque eu troquei só o valor do eixo das abscissas. Quando eu faço isso, ele continua só mudando de quadrante na mesma linha. Se eu trocasse do eixo Y, ele iria lá para cima, tá bom? Então se liga, o quadrante obtido é o quarto, seu lado terão a mesma medida dos lados do quadrado original. Isso não muda, só mudou o sinal, tá bom? Terceira questão para a gente acompanhar aí, ó. Observe a figura a seguir e identifique a resposta correta. A medida dos lados da figura A foram ampliadas quantas vezes para a obtenção da figura B? Vamos medir então.
Vamos olhar, vamos medir aí na solução a figura da letra A. Qual é a altura que eu tenho dessa medida? Eu tenho dois quadradinhos, então eu vou chamar aí de duas casas decimais, de 2 unidades, tá bom? Então, na letra B, foi para quantos? Dessas 2 unidades, ela foi para 4. Ora, se ela tinha 2 e foi para 4, eu dobrei. Concorda comigo? Então, a resposta é 2 vezes ou o dobro, tá bom? Segue aí mais um exemplo para a gente poder trabalhar a ideia ainda no plano cartesiano, ok? Isso aí que a gente tem é uma transformação de reflexão em relação a uma reta. Ela pode gerar figuras idênticas à original, só que em posição invertida em relação ao eixo, tá bom? Esse é um exemplo aí, ó, que passa sempre pela origem quando isso acontece, ok? Presta atenção na figura aí comigo, presta atenção. Ela foi de um lado a outro. Agora analisa comigo. Olha o que aconteceu com ela. A original está com a base maior voltada para baixo e a em azul do seu lado esquerdo está com a base maior voltada para cima. Então, além dela ir para o outro quadrante, ela ficou de cabeça para baixo. E o que foi que aconteceu? Eu multipliquei cada membro por menos 1. Tanto o x quanto o y foram multiplicados por menos 1. Isso a gente chama reflexão em relação à reta, ok? Tranquilo? Agora vamos lá para exercício. Uma figura obtida por meio de uma transformação de um polígono representado no primeiro quadrante, ele vai estar localizado no quarto quadrante. Descreva como essa figura foi obtida, essa do quarto quadrante. Vamos lá para a nossa resposta? Ora, o polígono original estava representado no primeiro, então vou mentalizar lá o primeiro quadrante. E a figura obtida, ela está no quarto. Para ir do primeiro para o quarto quadrante, lembra, eu só preciso mexer no eixo das abscissas, eu chamo de domínio. No eixo X, eu só vou alterar o primeiro valor do meu par ordenado. E eu vou multiplicar por um número negativo, ok? Lembrou disso? Então vamos lá. Resposta feita da quarta, já partimos para a quinta questão de imediato. Os pontos A, 1 e menos 1, ou seja, x vale 1, y menos 1, e B, 4 e menos 1, x vale 4, y menos 1, são vértices de um quadrado, construído no quarto quadrante. Mentaliza, abaixo do primeiro quadrante lá, ok? Quais são as outras coordenadas do vértice desse quadrado? Professor, eu só tenho esses dois lados, essas duas posições, esses dois pares ordenados são suficientes. Se é um quadrado, confia comigo, se é um quadrado, os 4 lados são iguais, eu só preciso do valor de um lado e eu tenho os demais. Fechou? Vamos lá. Solução. Primeiro, revisão mais uma vez, mesmo falando, é importante mostrar para vocês. X, abscissas, Y, ordenadas. Eu chamo de domínio e imagem. Fechou? Vamos lá. O quadrado estava lá embaixo, ó. A, 1 e menos 1, B, 4 e 1. Ele é um quadrado, então esse lado, ele tem a mesma medida dos outros lados. Então eu só preciso fazer esse desenho me espelhando, na verdade, na malha quadriculada ou no plano cartesiano. Se eu fizer essas retas aí com esses pontos numéricos, eu posso localizar facilmente, tá? Então, do ponto 1 e menos 1 até o ponto B, que é 4 e menos 1, eu tenho esses valores aí, ó, ok? 1, 2, 3, 4. Então, cada lado do quadrado eu vou chamar de 4 unidades. Então, se é um quadrado, eu vou botar 4 unidades para baixo, do ponto menos 1 até o ponto menos 4, e do ponto menos 1 até o ponto menos 4 no Y, e no X eu vou ter de 4 até 1. Tá tranquilo? Do jeito que você está vendo aí. Então, voltando só para a figura, para a gente poder ter uma ideia. Fixa aí o olhar nesses pontos que foram montados, tá? Olha, a letra A vai ser o ponto 1, X quando é 1, Y menos 1. A letra B, X4, Y menos 1. Aí, se eu sei essa quantidade aí de unidades, eu vou botar ele para baixo. Por que para baixo?
Porque nesse momento ele falou que a questão falou que ele estava no quarto quadrante. Se eu coloco para cima, ele vai para o primeiro quadrante, ele vai ocupar o quarto e o primeiro. E a questão não disse isso, ele falou, está no quarto quadrante. Então, se está no quarto, só pode ser para baixo. Se o lado tem 4 unidades e o ponto A é 1 e menos 1, eu vou descer 4 unidades. Aí eu vou encontrar o ponto 1, que é o alinhamento de X, ó, preste atenção aí, ó, das abscissas, e vou descer para o Y, que é menos 4. Então, só muda o Y. Perceberam? Ficou claro? Aí a mesma coisa vai sair do ponto B para o ponto C. Se liga que se A está no teu lado esquerdo e B está no lado direito, a ordem das letras é no sentido horário. Então, o C só pode ser depois do B no ponto abaixo, 4 unidades. Do jeito que está aí, ó. X continua sendo 4 e Y saiu de menos 1 para menos 4. Como ele é um quadrado, o lado é igual a outra medida. Então, esses pontos foram construídos aí a partir desse conhecimento. Tá bom? Então, sai comigo. Sexta questão. Um triângulo ABC com coordenadas diversas. Menos 2, 3, menos 3 e menos 4 e 4 e menos 3 passa por quais quadrantes? Ora, se liga. Tem sinais negativos, tem sinais positivos, tem 2 pares ordenados negativos. Ele vai passar por várias coordenadas, tá? Agora, quais são? Pause o vídeo, desenhe, volta para mim se você quiser. Se não, segue nossa solução aí comigo, ok? Solução. Revisando mais uma vez, abscissas ordenadas sempre, para você não esquecer. Nunca é demais voltar ao conceito, tá bom? Olha, os pontos foram dados. Menos 2. Menos 2 é menos 2x. Então, ele está no segundo quadrante, esse par ordenado, subindo, porque y vale 3, do jeito que está o ponto aí marcado. Ok? B, sentido anti-horário agora. A sequência das letras em cada vértice do triângulo é no anti-horário. Então, B é menos 3 para x, viu aí marcado? E ele é menos 4 para y, por isso que ele está no terceiro quadrante. Toda vez que x e y são menos, toda vez ele vai estar no terceiro. Não esquece que a gente já viu isso. Acabei de falar, mostrando no plano cartesiano os sinais. Tá tranquilo? E como é anti-horário, o C só pode ser após o B. E aí eu vou ter 4, que é a posição do x, com menos 3, que é a posição do y, e por isso ele participa de todos os quadrantes. Mas, professor, não tem um vértice do triângulo no primeiro, mas observe que ele passa pelo ponto 1 e 1, ok? Ele toca o quadrante, o primeiro quadrante. Observa aí comigo, no teu lado direito aí, ó, bem pertinho do 0, 1 e 1, ele passa também. Então, se ele passa, ele está nos 4 quadrantes. Fechou? Deu para entender? Agora vamos. Todos os quadrantes foram contemplados. Essa é a resposta. Tá bom? Segue comigo essa questão para a gente fechar. Um triângulo ABC com essas coordenadas está inteiramente localizado no segundo quadrante. Se liga no termo. Não esquece, as questões são fáceis de matemática quando eu marco esses textos. Inteiramente localizado no segundo quadrante do plano cartesiano. No segundo. Então, se ele está no segundo, o x é negativo e o y é provavelmente positivo. Vamos ver? Vamos ver comigo? O triângulo está localizado no primeiro e no segundo quadrante. Por quê? Eu tenho letra A menos x, tá? E B menos 3x e 1 do y. E eu tenho letra B ainda no segundo quadrante, menos 1 do x e 3 do y. Mas na letra C, o x é positivo e o y é positivo, que me garante que ele está também no primeiro quadrante. Só fazendo essa leitura, sem precisar desenhar. Mas se você puder, desenhe também, porque você vai aprender se localizando, tá bom? Deu para entender? Volta lá, Ellen, por favor, só para a gente entender como que fica a questão. Ó, o ponto A do triângulo, menos 3, que representa x, e 1. Então, ele está no segundo quadrante, porque é menos 3 e 1. Ele também ainda está no segundo quadrante, porque eu tenho menos 1 e 3.
3 ainda é positivo, é y menos 1x. Agora, eu garanto que ele está também no primeiro quadrante, porque x é positivo 2, y é positivo 1. Então, ele está nesses dois, só lendo a coordenada, tá bom? Fechou, gente? Não esquece de estar conosco nas redes sociais. Estejam sempre conosco e até a próxima aula.